Quarto vídeo sobre Roma Antiga, alma bendita. Bem, nos vídeos anteriores nós falamos sobre a formação do mundo romano, falamos sobre as guerras púnicas, falamos sobre a crise da República e hoje, no nosso último vídeo sobre a civilização romana, nós iremos falar sobre a crise do Império. O historiador francês Jacques Legoff diz que Roma, em sua fase imperial, é a crise propriamente dita. Mas geralmente a gente estuda este período durante a chamada Pax Romana, inaugurada lá em 31 a.C., com a ascensão de Otávio a imperador romano. E vamos aí até o século III, o início do século III, dentro desse contexto. Então, volta aqui o nosso cronograma para você entender. Nós partimos já analisando aqui a última fase, né, o período imperial. Nós vamos ter vários acontecimentos importantes, como por exemplo a liberdade de culto dos cristãos e depois a transformação do Império Romano no Império Cristão, a divisão do Império, etc, etc. Bem, para começar aqui, é sempre importante lembrar que nesta fase de império não é uma monarquia, não se restabeleceu a monarquia porque os imperadores não garantiam poder de forma hereditária, é uma questão muito mais de prestígio militar do que uma questão consanguínea. A ideia da genealogia monárquica ela não existe aqui nesse contexto. Claro que vez ou outra poderia ocorrer isso, mas não era a regra. Além disso, você vai ter um processo de reorganização das estruturas administrativas e de centralização do poder na figura do imperador, claro, né? Essa é uma premissa básica dele. Porque veja ali, o imperador ele passa a acumular vários poderes, mas isso não significa que outras estruturas herdadas da República vão desaparecer. Como, por exemplo, o próprio Senado, que continua existindo mesmo durante o período imperial. Esse Senado que reúne as famílias mais importantes, né, da sociedade e da civilização romana. O imperador também ele vai se constituindo como uma figura endeusada, né? Isso, inclusive, é um dos elementos que geram atrito com os cristãos, porque os cristãos não reconhecem essa figura de Deus ou algo parecido com a representação do imperador. E isso gera, por parte dos romanos, que até então eram politeístas, uma perseguição, digamos assim, feroz contra os cristãos, dentro da sua perspectiva religiosa de negação do imperador como uma figura divina. Você vai ter também a ampliação da arquitetura romana, o esplendor dos imperadores é evidenciado nessas obras que a gente poderia chamar de obras faraônicas. Vai haver durante esse período, em função da Pax Romana e ainda da expansão, que Roma continua se expandindo pelo menos de forma significativa até o século II depois de Cristo, né? As últimas grandes conquistas romanas se dão nesse período. A economia continua a se desenvolver. O Império, ele herda essa política imperialista da República. No vídeo anterior, fiz questão de frisar esse ponto. O Império é construído na República. O imperialismo não é um regime, certo? Outro elemento importante. Todo este território conquistado, que vai aí da Britânia, da atual Inglaterra, até a Síria, o Egito, ele vai ser subdividido para facilitar a sua própria administração. E aí ele será dividido em províncias. Dois tipos de províncias existiam. As províncias senatoriais, onde o Senado romano escolhia o seu governante, e as províncias imperiais, onde o próprio imperador elevava um general à condição de governante daquela região. Geralmente, estas províncias imperiais eram aquelas que estavam em áreas de fronteira ou eram regiões, digamos assim, mais vulneráveis socialmente, que ainda não havia sido pacificada de forma satisfatória pelos próprios romanos.
O Império Romano também, você tem uma característica fundamental que é destoante da República, que é o relativo apaziguamento das relações sociais. Nos vídeos anteriores eu pontuei que durante a República há um intenso atrito entre os patrícios e os plebeus. O Império acaba que ameniza essa situação. A cidadania romana, que antes era quase um privilégio e uma moeda de troca importante para a conquista de outros povos, acaba sendo vulgarizada, né? Chegaremos a um ponto que os indivíduos já não querem nem ser identificados como cidadãos romanos. Isso já lá no século V, já no momento de crise do Império Romano. Você vai ter de fato esse momento de fim das inquietações, das agitações, das revoltas populares, muito em função da chamada política do pão e circo, que é tão conhecida, que é tão utilizada até os dias de hoje. O Império Romano, ele distribuía alimento para a população, principalmente o trigo, na ordem aí de 200 mil pessoas diariamente. Era atendido pelos celeiros públicos de Roma, né? Além disso, Roma tinha quase um terço ou até mais de um terço do seu calendário anual de eventos e festejos, dentro dessa lógica de oferecer espetáculos para essa população, certo? Então, como as arenas, como o Coliseu e vários outros festejos, né, que estão inseridos dentro da política do pão e circo. A partir do século III, você tem o agravamento da crise, como eu bem pontuei aqui, alguns historiadores já veem o Império Romano como a crise em si, mas essa crise ela se agrava a partir do século III, com o fim da chamada Pax Romana, porque você tem um elemento novo aí. Roma já não consegue mais se expandir, e esta não expansão romana gera uma crise interna muito acentuada, porque a civilização romana se constituiu a partir da expoliação, da exploração, tanto das riquezas provenientes de novos territórios conquistados, como dos tributos ofertados por aqueles que já estavam engolidos pela civilização romana, e também pelo fornecimento da mão de obra que era escrava. No vídeo anterior, no vídeo 3, eu falei que a expansão romana transforma a economia, o modo de produção, num modo de produção escravista, ou seja, um sistema produtivo onde a maior parte da riqueza é proveniente de trabalhadores escravizados. Isso vai gerar um número gigantesco de proletários, de homens livres, pobres, sem ocupação, que deverão e serão, em boa parte, atendidos pelo Estado romano, dentro da política do pão e circo, e que vão, de certa forma, inchar as cidades. Eles vão sair do campo, onde não tem emprego, e vão virar desocupados no espaço urbano. A partir do século III, o mundo romano começa a desmoronar completamente. É um processo lento, óbvio. As províncias, antes dominadas, começam a se rebelar. Você vai ter a rebelião na Península Ibérica, entre os espanhóis, no atual território da França, entre os gauleses, no próprio Oriente. Esta invasão no primeiro momento e essa revolução das províncias se dá a partir de sua presença no Senado, né? Os imperadores começam inclusive a ser representantes dessas mesmas províncias. Observa aqui no tópico 4 que eu botei: os imperadores Trajano e Adriano são de origem espanhola, Antonino é de ascendência gaulesa, sob a dinastia dos Severos os imperadores são africanos e as imperatrizes são sírias, o que mostra, né, como a política romana vai sendo dominada por esses estrangeiros. Continuando ainda falando aqui sobre a crise, você vai ter um elemento importante em 212, quando o Império converte todos aqueles que vivem em suas fronteiras em cidadãos romanos. A cidadania ela perde a sua capacidade, o seu valor, né? Porque antes ser um cidadão romano chegava a ser um privilégio, agora não. Agora você vulgarizou a questão da cidadania, o que mostra uma relativa crise, né, de prestígio também dessa civilização.
o êxodo, até ali, ó, tanto quanto o êxodo da romanização, essa ascensão provincial manifesta a intensificação das forças centrífugas, ou seja, a partir do centro o império começa a desmoronar. E um golpe definitivo você tem a partir de 395, a divisão do Império Romano em duas partes, a parte ocidental que vai cair em 476 e a parte oriental que ainda vai perdurar até 1453, mas que vai sofrer um recrudescimento, que vai encolher muito. Não se esqueça que a partir do século VII a expansão muçulmana que vai conquistar boa parte do território desse império que nós chamaremos de Império Bizantino. Então você tem essa divisão do território, né, o que mostra claramente a crise do Império Romano. Já são agora 2 imperadores. A última grande conquista do Império se dá com a vitória de Trajano em 107, né? Você tem ao mesmo tempo o esgotamento externo e a estagnação interna, né, que gera uma crise demográfica na mão de obra servil. Ou seja, se Roma não se expande, não tem como manter a quantidade de escravos necessária para a produção de riqueza. Isso gera um desabastecimento e faz com que o proletariado, outrora urbano e desocupado, comece a migrar para o campo para substituir esse trabalhador escravo, mas numa condição de servilidade, que é muito própria do período feudal, que é justamente na Idade Média, o período subsequente. No século III, assiste um ataque às fronteiras, que é o início das chamadas invasões bárbaras, né? Tem ali, ó, pela acolhida dos bárbaros admitido no exército, já pontuei isso no vídeo 2 também, que várias legiões do exército romano eram compostas por indivíduos de origem germânica, o que desconstrói aquela ideia que nós temos sobre a invasão, porque quando você fala invasão, o menino na cabeça dele já pensa que os caras chegaram tocando horror, quebrando tudo. A invasão bárbara, pelo menos nesta primeira fase, entre o século III, século II e o século III, era se dar de forma pacífica. Para tentar amenizar conflitos com a presença desses grupos, que na verdade estão buscando uma condição material melhor ou estão fugindo, vai ser criadas as federações dos povos bárbaros, que é um esboço, na palavra que analisando de acordo com Legoff, da fusão que vai se processar durante o contexto medieval, principalmente do século V ao século X. Nosso próximo vídeo nós falaremos sobre isso aqui. Um ponto importante ali vai ser como é que eu posso falar aqui? Vai ser a liberdade de culto dos cristãos, né? Até o século IV, os cristãos são duramente perseguidos pelos romanos, mas a partir do Edito de Milão, em 313, o culto dos cristãos é liberado, é permitido, e em 380, o cristianismo se transforma na religião oficial do Império Romano. Mas não se engane, o cristianismo tem, digamos assim, um projeto próprio. O cristianismo não será subjugado às instituições romanas. Vamos analisar aqui. Os imperadores começam a acreditar que os deuses romanos haviam abandonado a cidade de Roma, né? Essa desestabilização do império gera uma crise religiosa que permite que o cristianismo, até então a religião dos pobres, passa também a ser a religião da classe média e vai chegando a altos postos do Império Romano, o que favorece a conversão do Império à religião. Mas isso não quer dizer que a partir da conversão do Império, que todo romano é um cristão. É óbvio que não. O projeto de formação da cristandade ocidental, ele é mais amplo e mais demorado, e nós vamos falar dele num próximo vídeo.
A renovação que Constantino provoca dentro desse império, assumindo, transformando o império até então politeísta no império monoteísta cristão, né, dá ou cria uma falsa sensação de volta à tranquilidade, de volta ao período pacífico, mas isso é apenas uma sensação temporária. Observe o ponto 3 ali, ó. O cristianismo é um falso aliado de Roma. Por que eu digo isso? Porque o que a igreja precisa é o que está no ponto 1 ali, ó. As estruturas romanas são para a igreja apenas um contexto ao qual se moldar, uma base na qual se apoiar, um instrumento para se afirmar. O cristianismo, como uma religião de vocação universal, não se limita a uma civilização determinada. Se você lembra da Idade Média, se estava vindo aquelas imagens na sua cabeça da igreja, da perseguição aos hereges, tudo aquilo corresponde a essa política de tentativa de universalização do cristianismo, que é um projeto muito forte da igreja, principalmente a partir do declínio da civilização romana. As invasões bárbaras ou invasões germânicas no século V, elas não são novidades. O que vai mudar agora é a forma como essa invasão se processa, porque é num volume maior e de fato você vai ter o elemento da violência muito constante também. Outro ponto importante que eu já salientei aqui é que essa presença ou esse contato já vinha de outros tempos, né? As invasões bárbaras são dos elementos essenciais da crise do século III, quando acaba a Pax Romana, quando os romanos delimitam fronteira, quando os romanos deixam de se expandir, mostram a fragilidade e esses grupos então percebem que pode conquistar territórios ali dentro. Aí você vai ter então a ascensão de francos, dos germânicos, que vão, no primeiro momento, buscar conquistar territórios periféricos à Península Itálica, né? Qual é o impacto da presença desses germânicos dentro do império? Primeiro, você tem a devastação dos campos, as cidades vão ser destruídas e essa violência vai provocar um êxodo dessa população, gera a crise econômica, gera um declínio da agricultura e gera isso aqui, ó, que é muito importante. Ruralização, né? É o êxodo ao inverso. O proletário, o homem livre, vai abandonar a cidade em busca de proteção no campo. Isso gera também uma recessão demográfica, a população vai encolher. Ok? Então, observe que esta dinâmica de ruralização, de isolamento, de colocar-se na dependência de outro, já vai desenhando o que nós iremos chamar de feudalismo. Mas dentro da esfera romana, isso é chamado de colonato. O que é esse colonato? Os camponeses são obrigados a se colocar sob o patrocínio cada vez mais intenso dos grandes proprietários, que se tornam também chefes de grupos militares. Olha a ideia do senhor feudal se desenhando aí. A situação do colono assemelha-se a do escravo, mas ele vai ser o servo, aquele servo que você conhece do medievo, né? E isso vai gerar uma instabilidade social que marca o século IV e o século V romano. Volta-se a um período de intensa agitação social, porque o Estado, o poder centralizado, já não consegue mais responder às demandas sociais, em função principalmente da presença desses bárbaros, desses germânicos, e da violência provocada com isso. Eu trago um texto aqui, até relativamente grande, mas eu gostaria de ler, do historiador francês Jacques Legoff. Ele diz assim, ó: os bárbaros que se instalaram no Império Romano no século V não eram aqueles povos jovens, mais selvagens, recém-saídos de suas florestas ou suas estepes, descritos por seus detratores da época ou seus admiradores modernos. Tinham evoluído muito com os seus deslocamentos, muitas vezes seculares, que acabaram por lançá-los no mundo romano. Tinham visto muito, aprendido muito, incorporado bastante.
Seus caminhos nos levam a contatos com culturas e civilizações das quais absorveram costumes, artes e técnicas. Direta ou indiretamente, a maioria deles havia sofrido influência das culturas asiáticas, do mundo iraniano e do próprio mundo greco-romano, principalmente em sua parte oriental, que, em vias de tornar-se bizantina, continuava sendo a mais rica e mais brilhante. Ou seja, a perspectiva dos germânicos como os bárbaros não se aplica, porque eles já tinham contato com a civilização romana e outras mais, e já havia absorvido desses vários conhecimentos, certo? Então desconstrua de sua cabeça aquela ideia de que é um selvagem, como muitas vezes a gente observa ser retratado no cinema. Em 476, Odoacro, chefe dos ostrogodos, depõe o imperador Rômulo Augustus, que foi o último imperador de Roma, e ele tem uma ação simbólica muito importante. Devolve as insígnias imperiais ao imperador Zenão em Constantinopla, ou seja, no Império Bizantino, avisando a ele que apenas um imperador era suficiente. Este elemento simbólico é o que retrata o marco do fim do Império Romano. Ou seja, não temos mais imperadores no Ocidente. Levando em conta os exageros, os relatos de massacres, de devastações que abundam na literatura do século V, não deixam dúvidas quanto às atrocidades e destruições que acompanharam os passeios dos povos bárbaros. Só que é esta abertura macabra, violenta, marcada por tanto retrocesso do ponto de vista principalmente urbano, que iniciará a história do Ocidente medieval. E aí, medieval já é outro vídeo, já é outra aula, e eu espero você lá. Valeu!